E o primeiro ponto é o ponto de interação. O primeiro ponto, desculpa. O ponto de interação é todo... cada contato que existe, cada momento dessa jornada você precisa mapear, ponto a ponto. Por exemplo, na hora que ele recebe o produto em casa, é um ponto. Na hora que ele vai tá fazendo o primeiro contato para ativar aquele produto, é um outro. O momento que ele pode estar fazendo uma reclamação, um outro ponto. Ou quando, de repente, o setor de relacionamento faz o contato para fazer uma pesquisa, é um outro ponto de interação. Então você tem que mapear todos esses pontos, seja ele está recebendo, usando o serviço, ativando o produto, seja ele fazendo um contato com a empresa ou recebendo um contato. Já o conceito de micromomentos, ele é mais utilizado para o digital. É muito mais assim, quando você consegue estar analisando situações ainda mais no detalhe. Vamos dar um exemplo aqui do Google. Quando o cliente ele entra no Google para fazer uma pesquisa para poder, por exemplo, descobrir uma academia próxima da sua casa. Aquilo já é um micromomento, né? Então você já tem que pensar no seu cliente fazendo isso. Aí ele encontra a sua academia através do site. Clica no site, ali é um outro micromomento. Aí ele vai preencher o formulário de interesse em estar marcando uma aula gratuita. É mais um micromomento. Então todos esses detalhes, até mesmo no digital, que seja acessando o site, que seja clicando, indo para uma página, indo para uma outra página, são micromomentos de uma jornada. Então é muito mais assim no detalhe que esse conceito tem, né? Agora, a hora da verdade são todos os pontos de contato do seu cliente com o atendimento. Então pode ser no atendimento telefônico, no atendimento presencial, por e-mail, por chat. Então toda vez que isso ocorre, existe um contato do cliente, seja de forma ativa ou você fazendo contato, a sua empresa fazendo contato com o cliente, é a hora da verdade. É um momento importantíssimo, porque você está conseguindo ali ter um pouco mais de percepção do sentimento do cliente, percebendo um pouco a experiência operacional se está funcionando muito bem, a emocional. Então é um momento importante, por isso que chama a hora da verdade. E o momento de encantar é o seguinte, é algo autoral nosso, né? Quando acontece alguma coisa muito específica no seu cliente, por exemplo, pode ser de cunho pessoal como de cunho profissional. Vou dar um exemplo de uma parte profissional. Ao fazer contato com o seu cliente, você descobre que essa pessoa acaba de ser promovida na empresa que está trabalhando. Poxa, você saber essa informação e você conseguir utilizar essa informação para gerar um encantamento, querendo entregar valor para o seu cliente, é esse detalhe que eu falo que é o momento de encantar. Quando você descobre algo especial que está acontecendo na vida profissional ou na vida pessoal. Por exemplo, um casamento. É um dia muito importante para o seu cliente. Imagine você marcar presença, não no casamento em si, mas entregando alguma mensagem no dia, ou antes ou depois, até mesmo algum presente, mas que tem uma conexão emocional, que tem um contexto muito bem alinhado para poder encantar o seu cliente. Então, momentos assim que a gente define como o momento de encantar. Quando isso ocorre, não pode perder a oportunidade. É claro que também o momento de encantar, ele pode ir para o lado mais negativo. Por exemplo, numa perda familiar, numa doença, numa crise pessoal que esse cliente possa estar passando. Talvez seja a hora de você levar uma mensagem para ele de empoderamento, de coragem. E eu sei que é muito delicado, mas o encantamento, quando você coloca essa empatia em primeiro lugar, você vai compreender muito bem o que seu cliente está percebendo, vai ter uma visão de que se é o momento certo de fazer, e você tendo esse sentimento, essa clareza de que é o momento certo, você surpreende. E você marca presença, sabe, na vida do cliente. E é isso que a gente mais quer, tá? Conectado o tempo inteiro com o nosso cliente. Então, o momento de encantar tem essas, digamos, essas vertentes importantíssimas para que você possa estar muito atento, muito sutil para descobrir. Como é que você descobre isso? Fazendo perguntas de descobertas, perguntas assim poderosas que fazem com que o seu cliente dê uma resposta que ele nunca deu para você ou para ninguém.
E quando essas perguntas são realizadas no momento certo, você descobre coisas importantes e aí você faz todo o lado empático para entender se é o momento de encantar. Sendo, vai lá, surpreende e encante. E por último tem o momento de celebrar, que a gente já falou um pouquinho a respeito disso, que tem a ver com alguma conquista do seu cliente, com o seu produto, seu serviço. Você precisa ir lá e celebrar, planejar essa celebração, comemorar com ele, sendo um momento muito, muito gostoso de curtir com o seu cliente. E assim, a gente falou de surpresa, né? Quando que o cliente fica surpreso? Quando que ele fica surpreso? Quando que o cliente fica surpreso? Então tem 3 maneiras. A primeira é quando, tem mais a ver a primeira com a experiência operacional, que é quando você entrega antes do esperado. Então estava previsto ele receber um produto na casa dele ou na empresa dele, e aí você surpreende entregando antes, com a mesma qualidade, com o produto da mesma forma, e aí o cliente fala, caramba, os caras são muito rápidos, né? Então essa é uma maneira de você já estar surpreendendo. Já uma outra forma é com over delivery, né? Quando você entrega acima da expectativa. O cliente está esperando aquilo, ou seja, espera aquela prestação de serviço. Aí você vai lá e entrega algo mais para ele, algo que ele jamais esperava. Vou dar um exemplo. Ele, por exemplo, ele compra um tapete. Esse tapete vai chegar em casa. E aí chega junto com ele um tapetinho menor que vocês resolvem, por exemplo, entregar para ele um tapete de banheiro. Ele comprou um de sala grande e você entrega um tapete de banheiro. Ele fala, caramba, eles tiveram esse cuidado de levar um outro tapete, sabe? Isso já surpreende, quando você vai além, entrega acima da expectativa. E é claro, uma outra maneira de você surpreender ele é quando você encanta. É quando você realiza esse encantamento de forma transformadora, para poder despertar algo nele, entregando muito valor. E aí muitas vezes sai até desse cunho profissional, sabe? Tipo de negócio e cliente. Não, é humano para humano. Quando existe essa conexão de humano para humano e você aplica algo no seu cliente, ele fica encantado. E de todas as surpresas, aquela que mais gera impacto é quando você encanta. Tem um pesquisador, Pierre Baldi, ele desenvolveu a teoria da surpresa. E aí, o que ele conseguiu perceber? Que as pessoas, elas ficam mais atraídas e focadas quando tem um evento surpreendente. Então ele colocou várias pessoas para assistir programas de TV. Quando tinha alguma coisa completamente inesperado, todo mundo ficava focado para ver. E aí ele repetiu essa mesma cena depois que a pessoa já assistiu. Então, como já não é mais surpreendente, a pessoa já fica dispersa. Então, a surpresa, ela tem esse efeito, sabe? Esse efeito de você conseguir gerar uma atração, um foco. E mais do que isso, todo evento surpreendente, o Pierre conseguiu comprovar de que você consegue ampliar a memória. Ou seja, quando você teve algo inesperado, você está sempre lembrando disso. Agora imagine isso com encantamento, quando você encanta de forma surpreendente, o quanto que você vai estar gravando um espaço especial na memória do seu cliente. E é claro, para você encantar, você vai aprender e precisa aprender o método do encantamento. É claro que você pode também executar encantamento de forma intuitiva. Sim, pode executar. Só que você tem um risco muito grande. Porque o encantamento ele tem uma linha. Se você erra, ele passa a ser um deboche. Alguma coisa que não era o momento de fazer, o cliente não valoriza, às vezes até vira um efeito negativo. Para ele ter um efeito poderoso, você precisa de um método. O método ele tem essa validação de você conseguir criar um encantamento mais assertivo, ao mesmo tempo que você consiga ter uma percepção melhor, saber se é o momento de encantar, se é a hora certa de você aplicar aquele encantamento ou não, e a partir disso você toma uma decisão de realizar esse encantamento. E o método, ele tem 5 pilares, né? Ele começa com entender. Ele não é um passo a passo, né? Está meio fluido tudo isso, dentro de um contato, de uma percepção para você querer encantar. Então, primeiramente, você tem que entender. O entender tem muito a ver com
Tá, qual que é a situação do cliente? O que está rolando? Qual que é o contexto? Qual que é a história? Por que você, de repente, tem que encantar? E aí você vai entender toda essa situação. Se ele está satisfeito, se ele está insatisfeito, quanto tempo ele é cliente, por que ele está chateado, por que ele está satisfeito com a sua empresa, por que ele está comprando mais, por que ele faz contato, que tipo de resultado que ele já teve com o produto e serviço. Então, tudo isso é no entender. Depois que você entendeu essa situação, você vai para o perceber. Lá tem uma ferramenta poderosa que chama emocionômetro. A gente desenvolveu algo autoral aqui da Encanto, onde você vai diagnosticar qual que é a emoção atual do cliente e qual que é a grande meta. Transformar essa emoção de uma emoção, por exemplo, apática, triste, ou até mesmo irritada, né, para uma emoção encantada ou alegre, né? Então, o que a gente quer, lógico, sempre que você desperte a emoção de encantar. Mas é um processo. Nem muitas vezes você vai acertar logo de cara e tal. Então, no perceber, você tem que fazer toda essa análise da emoção. E a empatia está muito forte aqui nessa etapa. É quando você compreende o cliente sem julgar, você entende a emoção dele, você está muito presente para ter essa percepção real, para não errar no encantamento. Isso é muito importante. Essa etapa do perceber ela é fundamental para a assertividade. E aí na sequência vem o surpreender. É lá que você vai estar criando o encantamento. E esse encantamento pode ser alguma coisa bem tranquila ali, sabe? De você, às vezes, infelizmente aqui no Brasil, o simples fato de você ser muito educado, você já encanta. Ou, se você leva, por exemplo, uma frase para ele, se você conta uma piada no momento certo, depois que você resolveu já o problema. Pequenas coisas, sabe? Sendo um cavaleiro, você sendo extremamente humanizado, utilizando a linguagem certa. São pequenos detalhes que você já pode estar fazendo no dia a dia, que o cliente já se sente encantado. Ele já não espera que você fosse tratar de uma forma tão humana. Aqui no surpreender é você olhar de fato para aquele seu cliente e ver quem é o ser humano que está por detrás. E a partir disso você gerar algo de valor para ele. Depois vem o persistir. Aqui no persistir, pensa que é um encantamento onde já tem uma jornada acontecendo. Você já até te surpreendeu em algum momento com a sua linguagem humanizada, ou sendo muito gentil, ou levando uma mensagem de uma frase, alguma coisa bem sutil para ele. E aí você entendeu que está no momento de encantar, está acontecendo alguma coisa muito especial na vida do seu cliente. Nessa etapa você precisa planejar esse encantamento, né? E aí esse encantamento tem que gerar um grande impacto emocional, porque você quer despertar algo nesse cliente, quer despertar uma reflexão nele. E aí, no persistir, a gente tem uma ferramenta de criatividade muito poderosa que a gente ensina no método para poder validar esse encantamento. Porque é no persistir que você pode ter aquele risco que eu falei do deboche, de extrapolar demais. Então, por isso que tem que ter uma ferramenta de validação, para você ser assertivo. Agora, se você acerta o encantamento, você gera um boom no cliente. Você faz um impacto emocional tão profundo nele que memoriza. E está cheio de encantamento assim, não é algo surreal isso que eu estou comentando, não. Depois eu vou estar mostrando alguns cases para ficar um pouco mais fácil de compreender como que as pessoas já estão, como que as organizações já estão encantando os clientes. E por último, vem o permitir, que aqui no permitir, depois que você já fez todo esse processo, já encantou, aí sim você pode estar no momento mais adequado, solicitando para ir um depoimento, solicitando uma pesquisa, até mesmo para adquirir um produto ou um serviço. O problema é que muitas vezes as empresas não fazem nada pelo cliente e já saem pedindo as coisas, sabe? Simplesmente entrega aquela experiência operacional, como eu falei, que é o básico, né? Que é a expectativa do cliente, que atendeu o que ele contratou, entregar a promessa que você fez para ele. E aí, a partir do momento que você faz isso, você já quer pedir coisa para ele. Está errado. E infelizmente, né, a gente tem um pouco dessa cultura de sair pedindo depoimento, indicação, para ele contratar mais um novo serviço, produto, se você ainda não entregou nem valor para o seu cliente. Então isso é fundamental, que aqui no permitir, depois que encantou, aí sim você tem. E como que você solicita isso? Como é que você faz com jeitinho para que o seu cliente possa responder de uma forma muito tranquila ao seu pedido? Aí a gente ensina no método. Depois que a gente adentrou no método do encantamento,
queria falar um pouco do que compõe o encantamento. Então, o encantamento ele tem tamanho, né? Ele pode